Bom dia. Hoje temos connosco a Governadora Civil de Lisboa, Dalila Araújo, uma das responsáveis pelo Contrato Local de Segurança de Loures, após os conflitos na Quinta da Fonte e na urbanização de Terraços da Ponte, a antiga Quinta do Mocho. Começámos precisamente por aqui. A primeira pergunta que lhe queria fazer era se este contrato de local de segurança, meio ano depois da sua assinatura, em que ponto é que está? Bom, este contrato local foi assinado em setembro e estava previsto este período de mobilização de parceiros. Neste momento nós temos 29 parceiros que celebraram connosco protocolos de adesão ao contrato local e que se comprometeram a desenvolver um conjunto de ações que visam a concretização dos objetivos que constam no contrato local. Já temos feito ações que estavam já delineadas e que eram datadas para esta época, mas ele em abril vai entrar no seu pleno. Portanto, marcamos o dia 1 de abril, e que não é mentira, para iniciar as ações, algumas destas ações que os próprios parceiros têm já em funcionamento e, portanto, marcamos abril como o arranque em força deste contrato local, naquilo que ele tem de inovador, que é o facto de nós associarmos ao policiamento de proximidade ações que visam uma convergência deste policiamento, que é a prevenção da delinquência juvenil e a prevenção dos comportamentos antissociais. Portanto, é esta a grande inovação do contrato local, é o associar ao policiamento de proximidade uma responsabilização da sociedade civil. Agora, no início, o contrato é aplicado a 3 freguesias. Em ano de eleições, já pensaram se para breve está o alargamento a outros locais ou como é que isso está definido para já? Bom, nós com a segurança não podemos fazer essa ligação ao ano eleitoral, porque a segurança é uma ação que carece de uma intervenção muito acertada. Em ano de eleições, este contrato local não produz resultados imediatos, portanto, por essa razão, nunca seria um instrumento utilitário, porque estes instrumentos são instrumentos de políticas preventivas e que produzem resultados no médio ou no longo prazo. No próprio contrato local que foi celebrado em setembro, estava previsto o alargamento a mais 2 freguesias, mas numa segunda fase, e é ao longo deste ano. Nós queremos consolidar esta primeira experiência, este projeto piloto, queremos aprender com erros que vão surgir, queremos afinar este instrumento e só depois é que queremos avançar com segurança para outras freguesias. Portanto, está previsto efetivamente o alargamento a Loures, mas nesta fase ele concentra-se nas 3 freguesias, Apelação, Camarate e Sacavém, envolvendo 50 mil pessoas. Estes 2 bairros, chamados agora as zonas urbanas sensíveis, a Quinta da Fonte e a antiga Quinta do Mocho, como é que estão esses processos? Houve mais problemas, entretanto? Foram detidos ou responsabilizados, punidos, alguns dos responsáveis? O que é que aconteceu, entretanto? Está-se a referir àquele episódio do ano passado. Estes bairros não são bairros problemáticos, são bairros onde ocorrem problemas de vez em quando, como acontece em qualquer outra zona da cidade. É evidente que não vamos esconder que há algumas circunstâncias que propiciam a prática de alguns ilícitos ou de comportamentos antissociais. É óbvio que sim, não vamos esconder. Estes bairros são bairros com uma vivência urbana normal dentro deste contexto social. Eu devo dizer-lhe que depois dos episódios Quinta da Fonte não aconteceram outros episódios idênticos e reparou, as pessoas sentiram muito essa circunstância como um choque e até uma pedagogia. Portanto, eu diria que ninguém gostou, quem mora ali, de ver aquelas imagens nas televisões com as pessoas aos tiros na rua. E isso é algo que é inadmissível num Estado de Direito. Portanto, o Estado, o Governo, não permitem estes comportamentos. Mas as pessoas também não gostam e também não gostaram, nem o permitem. Eu diria que na Quinta da Fonte, onde isso foi mais evidente, o ambiente social acalmou. Acalmou porque também nós os envolvemos, porque também de então para cá nós temos contactos frequentes com o bairro, com as associações, com chefes de famílias ciganas, e o contrato local
tem um briefing semanal, às terças-feiras, é hoje o dia, onde se reúne a equipa, onde vamos tomar café, onde falamos às pessoas. Então, embora seja difícil medir os resultados desse contrato local, na prática ele até já está a funcionar? É uma medida subjetiva, mas ele na prática está a funcionar. Nós não temos ainda dados, mas na prática o que nós percebemos é que há um sentimento de que as pessoas querem mudar também aquele bairro, os bairros, e querem melhorar a sua própria imagem. É o espaço onde vivem, é o espaço onde têm os filhos, onde têm a família, e portanto é um espaço que está na mão deles mudar a imagem e criar condições para uma vivência urbana normal. Com problemas, é óbvio, mas também perceberam isso. Portanto, o facto de nós irmos todas as terças-feiras a Sacavém, à apelação ou a Camarata, as pessoas falam connosco e transmitem queixas, isso é normal. Percebem que podem ser a solução e não o problema. E nós dizemos-lhe isso, vocês são a solução, não podem ser o problema. Portanto, eu diria que há aqui um espírito de envolvência e de desígnio quase. Vamos ver como é que isto corre, mas vamos fazer o melhor para que tudo corra bem. Há poucas semanas houve problemas num bairro nas Olaias e, curiosamente, pouco tempo depois era a Câmara de Lisboa que falava num contrato local também para o Conselho de Lisboa. Em que ponto é que isso está? Está mesmo a ser pensado? Antes desse episódio do bairro Portugal Novo, a Câmara já vinha trabalhando connosco num contrato local. Portanto, também não foi uma reação àquele episódio, não foi. Portanto, o contrato local para a cidade está a ser já trabalhado. Há uma proposta em cima da mesa da parte da Câmara. É um contrato diferente, isso também foi público, o Sr. Vice-Presidente já o evidenciou. É um contrato com uma natureza diferente, com uma direção diferente, não é uma direção territorial, geográfica. A proposta desta Câmara é que ele incida em determinadas áreas onde o Sr. Presidente da Câmara entende que há mais vulnerabilidade e, portanto, estamos a trabalhar. Ainda não está desenhado, mas esse contrato local será celebrado logo que chegarmos a acordo. Mas a ideia é copiar o modelo de Louros, isto é, começar por algumas zonas mais problemáticas, ou é uma ideia mais abrangente? Não é começar nas zonas problemáticas, é começar com grupos-alvo, diríamos. A Câmara o que nos propôs é que trabalhássemos o grupo idosos em faseado, não é o grupo idosos, porque é um grupo muito vulnerável, associando também políticas sociais a esta dimensão, mas não o fazer para a cidade toda, fazer para determinadas zonas da cidade, mas com o objetivo de ir alargando. Depois fazer também para uma das áreas que é problemática em termos do próprio comportamento e das circunstâncias, que é a noite segura. A noite em Lisboa é uma noite segura, mas começam a evidenciar-se alguns comportamentos que têm de ser atalhados desde já. Há também circunstâncias que são propícias a que ocorram alguns desacatos, isso é óbvio. Como por exemplo? Como, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, a venda de bebidas alcoólicas a menores, o horário muito alargado de alguns estabelecimentos, o não cumprimento desse horário, e, portanto, são circunstâncias que propiciam a que ocorram. Daí, por exemplo, estarem a pensar, começar a instalar um sistema de videovigilância no Bairro Alto? É um dos instrumentos. A videovigilância, que a Câmara está a estudar, é um dos instrumentos que se integra neste contrato local. Muitas cidades têm videovigilância nas suas zonas históricas. O cidadão olha hoje para a videovigilância com outra abordagem, com outros olhos, diria. As cidades que têm videovigilância instalada, os inquéritos provam que há um sentimento de segurança elevadíssimo. Portanto, aparentemente as pessoas sentem-se seguras quando sabem que há uma câmara de videovigilância. Mas acha que essa mudança de mentalidade, isto é, das pessoas passarem a pensar que estão a invadir a sua privacidade para estão a garantir a nossa segurança, mudou-se a mentalidade porque há menos segurança ou por outra razão? É convergência. A videovigilância respeita os direitos individuais. É evidente que nós vamos hoje a um centro comercial ou a um grande estabelecimento e estamos a ser filmados. E não nos questionamos se
há uma invasão da nossa privacidade. É evidente que esta discussão não é fácil, é evidente que as fronteiras não estão bem delimitadas, mas provavelmente as pessoas, a balança pesa mais para a segurança do que para a privacidade, mas isso os cidadãos têm uma palavra a dizer e as opiniões são díspares, há quem seja de todo contra a videovigilância e há quem seja favorável à videovigilância. Do ponto de vista político, a videovigilância é um instrumento, não é um objetivo em si mesmo e, se for aplicado, salvaguardando os direitos individuais e a privacidade, pode constituir-se como um bom instrumento no aumento do sentimento de segurança. Sabe que este sentimento é uma representação. Não corresponde, não corresponde a atos ou atos ilícitos ou de criminalidade. Nós representamos este sentimento e este sentimento combate-se por vários instrumentos e a videovigilância é um deles. Mas essa videovigilância está pensada apenas para o bairro Alto e para a Baixa ou, por exemplo, pode ser alargada a alguns bairros? Bom, isso é uma questão que compete à Câmara. O que tem vindo a público e no nosso contacto é que numa primeira fase será a zona da Baixa e o bairro Alto, mas isso compete à Câmara, uma decisão dessa natureza, quer à Assembleia, quer ao Executivo, é uma opção política da própria Câmara. Nesse eventual contrato local de segurança em Lisboa, também estará um objetivo de um policiamento de proximidade? Lisboa já tem um policiamento de proximidade na zona histórica, chama-se PIP, que já vem de alguns anos. Só que este policiamento de proximidade adquire agora aqui uma nova dimensão, porque ele é associado com um conjunto de ações que visam a prevenção desta criminalidade ou dos comportamentos antissociais. Portanto, é a inovação deste policiamento de proximidade, mas é óbvio que neste contrato está em cima da mesa o policiamento de proximidade e o reforço desse policiamento de proximidade. No entanto, estão a fechar e poderão fechar ainda mais esquadras, que é um tema também muito sensível neste momento. Esteve reunida com a Câmara, sei que falaram disso. Em que ponto da situação é que está o facto de se fecharem algumas esquadras e de talvez a insegurança aumentar por causa disso? A política do Governo é o não encerramento de esquadras, porque entendemos que a existência de uma esquadra induz sentimento de segurança às pessoas, mas devo dizer-lhe que isso nem sempre corresponde à verdade. Vou-lhe dizer só este número que dá bem a dimensão. Uma esquadra aberta obriga a que estejam afetos da abertura daquela esquadra 15 polícias e muitas vezes podem fazer só atendimento, porque há turnos e eles rodam e as esquadras ou os postos de atendimento têm que funcionar com X polícias. Portanto, o facto de nós termos um posto de atendimento aberto, temos afetos 15 polícias que não estão na rua. Então, este fecho das esquadras até pode ajudar ao policiamento de proximidade? É óbvio que sim. O que nós temos é que garantir que há policiamento na rua. Não significa que a esquadra seja ou dê esse policiamento. Hoje há instrumentos eletrónicos, as pessoas podem apresentar queixas via eletrónica. As comunicações, os telemóveis são muito mais fáceis hoje, enquanto que antigamente apresentar uma queixa a pessoa tinha que ir à esquadra, hoje não é preciso. Portanto, há um conjunto de tecnologias que facilitam a ligação entre o cidadão e a polícia. A questão da esquadra é uma questão psicológica. Agora, estas esquadras que vieram a lume não vão ser encerradas. A esquadra Estorrego irá reabrir também na freguesia, na Santos Dumont, onde o Sr. Presidente já disponibilizou e já mostrou uma instalação onde se poderia instalar esta esquadra. Depois há outros ajustamentos entre a esquadra Astro Rocio e a da Moraria, que provisoriamente irão passar para o Martim Moniz, também num espaço que estamos a ver com a Câmara Municipal. Portanto, esta gestão de esquadras no espaço da cidade é uma gestão que também tem que ser feita e tem que ser atenta às circunstâncias em que se exerce o policiamento de proximidade. No entanto, o Presidente da Câmara não parece estar de acordo, porque defende mesmo que essas esquadras não deviam ser fechadas. Não, sim, isso é óbvio, mas ele também já o disse, que não quer uma esquadra em cada esquina. Portanto, nós não vamos fechar esquadras. A esquadra do Rego mas fechou então e abriu. Estão abertos às sugestões a esquadra do Rego
fechou e abriu. A da Moraria e a do Rossio. Quando houver um espaço no Martim Moniz e que se calcula seja daqui a 2 meses, encerram provisoriamente e instalam-se os mesmos agentes, a mesma prestação no Martim Moniz. Depois, na Rua da Palma, vão começar as obras da primeira divisão, que é no Palácio Folgosa. Então, no fundo, não há um fecho, há um deslocamento? Não, de maneira nenhuma, não há fecho nenhum. Portanto, há uma deslocalização interna, se se quiser. Portanto, não há redução de polícias, não há fecho de esquadras, é uma reconfiguração. Porque se há 2 esquadras, uma na Moraria, outra ali no Rossio, só tem atendimento. Portanto, nós concentramos os meios no Martim Moniz e há os mesmos agentes que estão mais polícias na rua. E depois, a seguir, eles irão para o Palácio Folgosa. E este assunto foi, de certo, o mais debatido na última reunião que teve na Câmara de Lisboa, com António Costa. Perguntava-lhe se na altura, por causa de toda a polémica de que o autarca se devia estar a reunir com o ministro e não com a governadora, se sentiu um bocadinho no meio desta confusão e se sentiu com o dever de explicar, afinal, o que é que se estava a passar? Não, de todo. O governador civil em Portugal representa o governo no seu distrito. O facto de eu estar em Lisboa e de estar o governo também em Lisboa não retira as competências ao governador civil. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara, e eu falo com outros Presidentes da Câmara também sobre estas matérias. Portanto, não é exclusivo com o Presidente da Câmara da cidade. Mas compreendo que numa altura em que havia alguma confusão e havia algumas palavras a espicaçar este assunto, o facto do Presidente não se ter reunido diretamente com o Ministro ou com alguém do Ministério trouxe alguma confusão a este assunto? Não, o Sr. Presidente da Câmara reuniu-se com o Sr. Ministro, foram almoçar, têm mantido contactos. O facto de eu reunir, porque eu posso levar vários serviços nessas reuniões e que compreendo, o Sr. Ministro não levaria. Portanto, não há nada de inédito nesta reunião, nada. Há circunstâncias que também muito empoladas publicamente, mas não há nada de inédito. Eu represento o Governo, eu sou o Ministério, eu sou MAI e, portanto, uma relação entre os Presidentes de Câmara, quer o Dr. António Costa, ou outro Presidente, ou o Dr. Capucho, ou o Dr. Exaltino, é uma relação normal entre Presidentes da Câmara e o Governador Civil. Mas compreende que, sendo o mesmo partido a tomar conta da Câmara e no Governo, e aliás, o Presidente da Câmara, sendo um ex-ministro deste próprio Governo, que é um pouco difícil de compreender toda esta fricção nesta altura em que se aproximam não só as autárquicas, mas também as legislativas? Não, acho que mesmo por isso que o Dr. António Costa quis manter esse distanciamento, porque se ele fosse ministro, ele provavelmente diria, não, fale com a governadora civil ou com o governador civil. Portanto, eu acho que ele quis dar o exemplo. E o Dr. António Costa, quando foi ministro, teve uma política de transferir algumas competências e algum interface para os governos civis. Ele começou com essa ideia e o atual ministro também a reforçou. E, portanto, o Dr. António Costa não quis contrariar, de certa forma, essa relação, que é uma relação de proximidade entre o Presidente da Câmara e o representante do governo no seu distrito. Não vejo nada de inédito ou de singular nesta aproximação. Já tenho ido a outras câmaras falar sobre proteção civil, sobre segurança também. Portanto, aqui é mais outra... Mas compreendo que Lisboa tem outro peso no distrito, não é? É óbvio que tem outro peso, é óbvio que Lisboa é a capital, é óbvio que as questões da segurança aqui ganham outra dimensão, outro impacto, e é óbvio esse contexto, mas o Sr. Presidente da Câmara tentou estabelecer este diálogo e ele comunicou ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, eu estou em diálogo com o Sr. Ministro, portanto reúno e transmito ao Sr. Ministro os conteúdos das reuniões e todas as decisões e todas as opções são articuladas no Ministério. Neste ano em que se aproximam precisamente as eleições, vai ser mais difícil fazer um balanço do município de Lisboa por causa das eleições não terem sido ao mesmo tempo que as outras, não é? Terem sido mais recentes. Acha que vai ser mais difícil fazer esse balanço? Tiveram pouco tempo para ter resultados práticos? Bom, eu não me queria pronunciar sobre isso, porque isso a avaliação será feita pelos eleitores, é óbvio, mas enquanto cidadã, obviamente agora,
De facto, o Dr. António Costa exerceu as suas atividades num contexto muito especial, de grande dificuldade, de um órgão onde não tem a maioria, de dois órgãos, aliás, onde não há maioria, e, portanto, mas os eleitores saberão, obviamente, fazer essa análise e saberão fazer as suas opções no ato de votar. Mas está convencida que o PS vai conseguir manter esta Câmara? Eu estou convencida que o PS vai manter esta Câmara. Só se as pessoas não tivessem nenhuma memória, mas eu estou convencida que o PS vai continuar e que as pessoas vão perceber a dificuldade em que o Dr. António Costa exerceu este mandato. Mas quando fala de memória está a referir-se ao que o Dr. António Costa fez recentemente ou também ao facto do candidato rival, digamos assim, ser o Dr. Pedro Santana Lopes? Não, eu estou-me a referir à ação do Dr. António Costa de memória de quem agarrou numa casa com grandes dificuldades, cheia de dívidas, e da memória de quem conseguiu, em primeiro lugar, pôr ordem nessa casa e assumir os compromissos que a autarquia tinha com terceiros. Portanto, eu estou-me a referir apenas a essa memória. Uhum. Por último, queria-lhe falar também um pouco do facto, o ano passado lançaram uma campanha de sinistralidade. Gostava de saber que resultados práticos é que obtiveram dessa campanha. Bom, para já são gratificantes, porque as estatísticas deste ano, que são provisórias ainda, dão para o meu distrito uma redução da sinistralidade, quer de vítimas mortais, quer dos acidentes. Portanto, as campanhas têm o seu efeito, surtem efeito. Mas esses resultados têm se verificado a nível nacional. Claro, é evidente. Nós temos resultados distritais e que são parcelares e que são resultados até à data. Eu não consigo agora dizer um número, mas ainda ontem vi um período um relatório da ANSR e que dava uma redução de 5 vítimas mortais quando comparado ao igual período do ano passado. Portanto, isso é animador, veremos até ao fim do ano se se mantém esta tendência, mas estamos convencidos de que as campanhas que temos feito, quer o Governo, quer as câmaras também, que têm um contributo determinante para a redução da sinistralidade rodoviária. Ok, muito obrigada então pela nossa conversa. Acabamos assim com a Governadora Civil de Lisboa. Fica no ar a ideia de um contrato local de segurança também para o município de Lisboa, que já está a ter resultados práticos em Loures. Até à próxima.